Damos a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público no horário do expediente, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso neste momento, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhora Presidente, não tenho pauta para essa sessão de hoje. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Excelência, só uma dúvida. Excelência tem algum processo? Seria de minha relatoria, mas eu não vou poder relatá-lo nesta sessão. Ah, tá, porque aí parece como, não sei se tem defesa escrita, aí teria preferência, né? Não, mas eu não vou relatá-lo neste momento. Ok, tá certo, então. Retirado de pauta. Excelência, eu tenho até um processo que é do município de Viçosa e que tem um pedido de sustentação oral, então teria preferência. Mas eu acho que talvez, lendo o relatório, nem seja necessário a sustentação. Mas, de qualquer forma, o processo ainda não está aqui comigo. Eu vou adiantando aqui esse processo, eu acho que não vai atrapalhar a sessão da Corte. Excelência, eu tenho o processo 17.004 de 2017, é um pedido de prorrogação de prazo do atual gestor de Limoeiro de Anadia, através do representante municipal. Ele foi notificado para que apresentasse também documentos em virtude da obrigação legal dos entes públicos, da guarda do histórico da documentação pública nas contas do senhor James Marlan Ferreira Barbosa, exercício financeiro de 2012. Aqui, Excelência, mesmo tendo sido protocolado o pedido de prorrogação de prazo intempestivamente, eu entendi que, tendo em vista aqui o interesse da atual gestão em contribuir para a dialética processual, ainda assim eu entendi em apreciar o pleito, e assim eu estou deferindo o prazo de mais 15 dias a partir de sua cientificação. Não é comum, mas tendo em vista que se manifestou alegando dificuldades em encontrar a documentação solicitada nos arquivos da Prefeitura, ainda que fora do prazo, mas pela diligência em enviar os autos, eu entendi apreciar, consumindo mais 15 dias, eu que submeto a análise de Vossas Excelências. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente ao encaminhamento dado pelo relator. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Correlator, presidente. Conselheiro Otávio. Correlator. Aprovado. Excelência, até para eu ter lido junto, mas eu tenho um processo útil, 17.006 de 2017, que no mesmos moldes do que eu acabei de relatar, aqui a única diferença é que se trata das contas do exercício financeiro de 2011. A anterior foi de 2012, esta de 2011 do senhor James Marlan Ferreira Barbosa, e o atual gestor do município de Limoeiro da Anadia, também tempestivamente, alegando as mesmas situações, pede mais algum prazo para que tente encontrar a documentação solicitada. E assim também, Excelência, eu acabo por também trazer o voto no seguinte sentido, dando mais 15 dias a partir de sua notificação. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor Conselheiro, só um esquecimento. Processo 17006. 17006. 17006. Deixa eu maquinar. 17.006 de 2017. Porque consta na pauta aqui como um outro gestor, Marcelo Rodrigues Barbosa. Acho que Vossa Excelência falou um outro nome, James. Não, mas eu acredito que tenha sido na hora de pautar. Deixa eu verificar aqui.
com algum equívoco, porque aqui na própria etiqueta do processo aparece só o interessado na Prefeitura de Limoeiro de Anadia. Eu não sei se no sistema... isso é no diário, senhor procurador? É no sistema da pauta. Aí eu... Ah, tá, desculpe. O doutor Marcelo Rodrigues Barbosa, ele é o atual gestor. E ele, através do procurador, foi citado nas contas do seu James Marlan, como atual gestor da documentação. É o mesmo caso do outro. Ok. Do mesmo modo, como se trata apenas de um pedido de prorrogação de prazo, o Ministério Público também não vê óbice ao encaminhamento trazido pelo relator. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Excelência, eu trago o processo 444 de 2018, é também um pedido de prorrogação de prazo. O gestor da Prefeitura de Pindoba, exercício 2006. Excelência, aqui, apesar do pedido, inclusive ele é atual gestor de Pindoba, segundo informações dos autos, ele foi citado há quase 8 meses a apresentar a documentação. E até agora não fez e apresentou mais um pedido de prorrogação de prazo. Neste caso, Excelência, eu não estou deferindo, tá? Estou trazendo o dispositivo nos seguintes termos: indeferir o pleito formulado pelo requerente, frente também à tempestividade demonstrada e pela situação exposta na parte inicial do item 7, que afirma que, desde a notificação da primeira decisão, em 18 de maio de 2017, já se passaram cerca de 8 meses, ou seja, tempo mais suficiente para que o interessado apresentasse os documentos justificativos solicitados pela Corte. Além do mais, o pedido aqui, como eu já declarei, for intempestivo. Encaminhar a cópia da presente decisão apenas para conhecimento ao senhor Maxwell Tenório Cavalcante, realizar por meio do gabinete tal procedimento, dar publicidade à presente decisão de área oficial eletrônica da Corte, retornar os autos ao processo, retornar o processo ao gabinete do relator para as medidas, outras medidas que julgue necessárias. Entenda aqui, como já tem informação que, permanecendo assim, além de eventual multa pela contumaz e não atender a determinação do tribunal, também a possibilidade de serem julgadas as contas no estado em que se encontrarem. O contraditório aí, pelo menos há 8 meses dado e até o momento não atendido. É como voto, senhor presidente, nestes autos. Com a palavra o Ministério Do Público. mesmo modo, o Ministério Público opina favoravelmente ao encaminhamento dado pelo relator. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Excelência, tem o processo 4712 de 2009, prestação de contas do gestor de Campestre 2008. Aqui, Excelência, apenas estou chamando aos autos novamente o gestor, tendo em vista outras informações verificadas na análise feita da sua prestação de contas, situações como aquelas corriqueiras no envio do PPA, da LDO, abertura de créditos especiais, em limite aqui percentual, um tanto quanto estranhos à realidade mesmo daquela época, abrir créditos especiais 50% do orçamento, créditos especiais que, se abertos, poderiam automaticamente suplementar, que dá substrato para a abertura de créditos adicionais suplementares, situação aqui de duvidosa legalidade.
ausência de extratos bancários, em tese, ou pelo que consta dos autos até agora, descumprimento aqui de limites constitucionais da educação, da saúde, do 10º aqui, pelo menos, o que foi transferido ao Poder Legislativo Municipal ultrapassa os limites constitucionais. Aqui a situação como foi 2008, último ano de mandato, né, aparentemente descumprimento da regra do artigo 42, em virtude de haver insuficiência de caixa para atendimento das despesas a que deveria ocorrer, dos instrumentos de transparência fiscal, sobretudo o réu RGF, dentre outros. Não foi encaminhado o RGF do primeiro semestre, que já permite, inclusive, processamento e julgamento de infração administrativa pelo próprio Tribunal de Contas, além do que eu já disse aqui, do envio do PPA da LDO, informações a respeito de regime próprio, que houve contribuição ao regime próprio de previdência no valor de R$500 milhão, mas que, em consulta ao site apropriado, verificamos que o regime próprio do município foi aberto, por assim dizer, apenas em maio de 2015. Aqui informações de consórcios públicos. Eu solicito, tendo em vista que, se o município participa de algum consórcio público, presidindo ou não, que encaminhe as informações. Embora aqui também tenha até faltado, mas como nas minhas peças também pedi informações, excelências, dos relatórios que eu até acredito que são prejudiciais ao tribunal, relatórios do Fundo de Assistência Social, do Fundeb e da própria Saúde, para que nós tenhamos mais informações e aí sim cotejar o que nos é mandado, o que é comunicado pelo CIOPS e, ao final, temos as informações reais, concretas, para que possamos realmente ter o nosso juízo de valor a respeito da regularidade da gestão posta. É como voto, senhora presidente. Apenas chamando o gestor para que se manifeste a respeito e eu apresente as documentações, envie as documentações obrigatórias com o mesmo conselho ao atual gestor para que detém a documentação, encaminhe no mesmo prazo de 15 dias, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, essa aí, prestação de contas, é uma daquelas anteriores ao exercício de 2010, que os processos não tramitam pelo Ministério Público. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Otávio. Concordo com a diligência. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho processos aqui do Concontas. Deixa eu verificar. São contas que passo a relatá-los agora. Excelência, trago o processo 14897 de 2017, em que estou trazendo sanção à gestura do Instituto de Previdência e Assistência Social, de assistência dos servidores do município de Batalha, exercício financeiro de 2017. Olha, que bom, estamos trabalhando como o ano anterior. Pelo não envio, em um tempo hábil, da terceira remessa, SICAP, que corresponderia à movimentação contábil dos meses de maio e junho de 2017, assim descumprindo os prazos estabelecidos na instrução própria número 2 de 2010. A gestora foi cientificada para que se manifestasse, permaneceu inerte,
tendo em vista a situação, acredito que os autos não tenham tramitado pelo Ministério Público, conforme a regra, e assim, tendo em vista a situação que está albergada no normativo da casa, aplica a sanção mínima de 100 UPFAUs à senhora, cientificando para que transitarem em julgado em 15 dias após isso, recolha o FUNCONTAS, alertar que assim não proceder, o eventual título executivo poderá ser encaminhado à PGE para a competente execução, remeter o processo ao FUNCONTAS para os medidas de sua competência e evoluir o processo, após isso, ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento da multa. Tenho também, Excelência, o processo... Pois não, doutor. Esse processo aqui é o 14897 de 2017, se não... 14897. 14897, 2017. Dênia Valquíria. Obrigado. Tem um 14879, 2017, logo em seguida. Não, isso vai relatar em Vou conjunto? continuar, Ok. aí, porque são vários, é na Na mesma mesma. toada. Também com os mesmos dispositivos anteriores, Excelência. Aqui trago sanção ao gestor do Fundo Municipal de Previdência de Lagoa da Canoa pelo não envio da terceira remessa SICAP 2017, também correspondente a maio e junho de 2017. Apesar de regularmente notificado, o gestor permaneceu inerte. Sendo assim, estando perfeitamente lícita a aplicação da sanção e assim o faço. Tenho também o processo 10645 de 2015, que é aplicação de sanção ao gestor do Fundo de Previdência do Servidor Público do município de Belém, exercício financeiro de 2015, pelo não envio em tempo hábil. Quando eu falo tempo hábil, ou não enviou, ou enviou fora do prazo, da primeira remessa do SICAP, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, tá? Que é 2015. Ele foi regularmente notificado, permaneceu inerte e assim, da mesma forma, a aplicação da sanção mínima e os demais dispositivos declinados anteriormente. Processo... Esses, Excelência, são os processos que eu tinha, 3 processos de FUNCONTAS, aplicação de sancionamento. Os outros que eu tenho aqui é de análise de atos de gestão. Então, esses 3 para julgamento, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que nos 3 processos ora relatados, os gestores, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar a defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovados. Tá. Senhora presidente, trago o processo 17, 907 de 2017. Apesar de eu ter falado aqui que os processos todos são de análise de gestão, isso que eu estou trazendo agora, Excelência, é também um pedido de prorrogação de prazo feito pelo procurador do município de Tanque d'Arco, o senhor José Roberto Freitas Júnior, em atenção ao ofício 395 de 2017, de nossa relatoria, de nossa autoria, que foi encaminhado ao gestor com base em informação solicitada pela Diretoria de Movimentação de Pessoal acerca, e isso é uma ação
muito boa para o tribunal. A diretoria atualizando os seus dados do pessoal existente nos municípios. E aqui eu estou atuando porque a informação não foi enviada à diretoria e ela me comunicou. Então, eu encaminhei um ofício, deste ofício o gestor pediu mais um prazo e eu estou trazendo a pleno, poderia fazê-lo no gabinete, mas estou trazendo a pleno para noticiar, tendo em vista, inclusive, que consta notícia do site do tribunal, que há um entendimento entre o tribunal e outras organizações no intuito de dar mais claridade à outra ponta desta ação, que é a questão das aposentadorias, fazendo com que os municípios possam verter, algum dinheiro em virtude de eventuais compensações previdenciárias. Então, é importante o tribunal ter a informação de começo, meio e fim. Em função disso, Excelência, eu estou aqui interferindo no pleito por mais 15 dias para que o gestor encaminhe a documentação solicitada pela diretoria, encaminhe para a diretoria. Processo tratadíssimo, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. O modo, o Ministério Público opina favoravelmente ao encaminhamento dado pelo conselheiro relator. Em discussão. Com a palavra, conselheiro Otávio. É de aposentadoria? Não, Excelência. É uma ação iniciada pela DIMOP, que ela mandou vários ofícios, como é da competência das diretorias, que verificou que os dados estavam atualizados num sistema lá que eles possuem. Então, encaminhou, pelo menos a minha relatoria, os 17 e os 16 jurisdicionados, para que ele encaminhasse a documentação. Os que não encaminharam, ela comunicou ao relator. E eu estou tomando a providência que, não, tem que encaminhar realmente. É informação obrigatória, descumprimento do próprio calendário de obrigação lá da Resolução 2 de 2003. É nesse sentido. Como ele pediu o prazo, trouxe o processo aqui como um lead case para dar a publicidade e até de que a diretoria de pessoal tem esta ação, que para nós é muito bom. É isso, senhor presidente. Eu queria aproveitar esse momento, mas como o conselheiro Anselmo falou, foi noticiado aí, pediram ao presidente um esforço adicional com relação a isso. Eu estou utilizando, eu vou colocar exatamente para que possa todos tomar conhecimento, eu estava pagando um preço não devido. Ou seja, muitos aliás, o tribunal como todo, acredito que está aqui no meu gabinete, não sei como é que estão sendo os outros gabinetes. Presidente, cobrança de aposentadoria que estavam aqui e a morosidade era daqui. Quando a gente foi ver, tinha um monte e vários processos, em torno de quase 40% do que eu tinha do nosso gabinete, ele se traduzia em diligências que precisavam ser feitas, foi pedido e não era encaminhado. Mudou a gestão, aquele rolo todo. Então, eu estou usando o procedimento da seguinte forma: eu estou devolvendo o processo, ou seja, eu retorno ele para o local de origem, o DTI abriu um campo para a gente informar que voltou para a prefeitura ou câmara, o que seja, e esse processo sai do tempo de dizer que está aqui parado, ou seja, era um número enorme, conselheira, de processos, que na verdade era que as diligências não estavam sendo cumpridas. Ainda a gente pode fazer um esforço? Claro que pode, para a gente poder liberar, que a compensação previdenciária é fundamental para os municípios, eles terem da Previdência um retorno, até porque eles pagam todo mês. Mas eu estou colocando como é que eu estou fazendo para tirar o peso de que a gente estava com vários processos há muito tempo e sem dar encaminhamento, porque era as tais diligências que não era cumprida e mudava, o procurador, o gestor, e ficava por lá e a gente ficava só acumulando processo. Então, o nosso gabinete está usando esse artifício, essa forma de condução, no sentido de eu resgatar, ou seja, eu tirei o problema do tribunal e voltei, já que está por parecer ou do Ministério Público ou da própria DIMOP, que foi, a gente está retornando, pedindo aquela diligência, mas com o processo todo. E fica registrado aqui no nosso sistema
que o processo retornou ao seu local de origem. Estou aproveitando esse momento para colocar, para que, por enquanto, eu não estou, pelo menos, ficando com nenhum processo, por exemplo, de diligência que fique atrapalhando e a gente contando prazo para o tribunal. É dessa forma que eu estou procedendo. É só, presidente. Em votação. Eu já vou com o relator. Com O relator. o senhor já tem esse momento. Eu falo. Aprovado. Senhor presidente, tenho aqui 2 processos de verificação de legalidade de atos de gestão, ambos os processos 17.12.58.9 de 2013 e 17.836 de 2013. Tem relação com o município de Delmiro Gouveia e decorreu contratação direta por inexigibilidade da empresa Adriano Maciel Eventos ME, com objeto da promoção de show artístico com apresentação de o primeirinho deles, o 12.000, bandas Forró A2 e Tony Hits, o Menino do Forró, em 13 de julho de 2013, ao valor de R$ 27.800. O segundo, também a mesma empresa, com objeto de contratação de show artístico para a apresentação das bandas Som, aqui deve ser grovado, Tony Hits, o Menino do Forró, e Paulinho, Forró Pauleira, na data de 7 de setembro de 2013, ao custo de R$ 32.500. Ambos, contratação direta e num espaço tão pequeno de tempo, e sem falar que foram as mesmas empresas. O Ministério Público atuou vislumbrando irregularidade no procedimento. O Gabinete dos Auditores, está aqui, cabe eu aqui publicizar, atuou através do Dr. Alberto Pires, que também entendeu que houve, pelo menos do que consta aqui, irregularidade pela falta de documentação que comprovassem os procedimentos verificados. Ambos entenderam, em primeiramente, ouvir o gestor, caso as suas explicações não fossem suficientes ou permanecesse inerte, no mérito, o julgamento pela irregularidade, não anotação, sancionamento do gestor, e aqui eu até acrescento, sendo dessa forma juntada dos autos as prestações de contas, a caso ainda não julgadas, do referido de gestor. É como o voto nesses 2 processos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público ofereceu parecer nos autos, como colocado pelo relator, e em ambos os processos entendeu pela irregularidade da contratação, mas tendo em vista que ainda não houve a citação do gestor para apresentar a defesa, após a devida notificação e quando o processo vier a julgamento por mérito, nós podemos nos debruçar melhor sobre a questão da irregularidade. Por ora, opinamos favoravelmente, até porque foi um pedido do Ministério Público também, para que o gestor seja regularmente citado, a fim de que, querendo, possa apresentar sua defesa. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu voto pela citação do gestor. Conselheiro Otávio. De acordo com as diligências. Aprovado. Aprovados. Senhora presidente, por último, depois eu vou pedir aqui a retirada de pauta de 2 processos, mas por último, trago o processo 10.179 de 2017, uma decisão simples. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, na qualidade de prefeito de Viçosa 2005, protocolado em 7 de julho de 2017, contra parecer prévio emitido nos autos do processo 4632 de 2006.
na sessão plenária de 7 de março do mesmo ano, publicado no Diário Oficial da Casa, em 9 de março de 2017, na qual foi recomendada a rejeição/reprovação das suas contas de governo à Igreja Câmara Municipal daquela municipalidade. O recorrente, em suas razões, traz as alegações sobre os seguintes pontos: do não envio da LDO de 2005, da não efetivação de remanejamento de dotações orçamentárias previstas na LOA, da frustração da arrecadação da Receita Pública, das conciliações bancárias apócrifas, dos créditos a receber, utilização da portaria, famigerada portaria 447 de 2002, revogada em 2007, do inventário de bens móveis e imóveis, da arrecadação da dívida ativa tributária, da contabilização das provisões matemáticas previdenciárias, do descumprimento do limite constitucional no ensino, da execução das despesas com recursos do salário à educação, do descumprimento mínimo de 60% legalmente estabelecido com o pagamento do magistério, do repasse do 10º à Câmara Municipal, da publicação dos instrumentos da transparência da gestão fiscal em sítio eletrônico, do não envio do relatório de controle interno. Segundo a tramitação regionalmente estabelecida, os autos foram encaminhados ao órgão ministerial, que atua junto à Corte, no qual se manifestou pelo retorno dos autos ao gabinete do relator por meio do despacho 128 de 2017, terceira PC, destacando que o plenário do tribunal firmou o entendimento que lhes cabe a manifestação do Ministério Público de Contas nas prestações de contas anteriores ao exercício financeiro de 2010, embora, fecham-se as aspas, embora não tenha demonstrado quando de fato tenha ocorrido tal entendimento, ainda mais forte na regra do artigo 57 regimental. Consta do PC 15.903 de 2007 a comunicação sobre o julgamento pelo Poder Legislativo Municipal das contas de governo do ex-gestor de Viçosa e recorrente, relativas ao exercício de 2005, as quais foram discutidas e aprovadas, aí é que a situação é interessante, de forma unânime na referida Casa, nas 3 sessões extraordinárias ocorridas em 24 de outubro de 2017, por meio do Decreto Legislativo número 1 de 2017. É o relatório. Eu queria avançar um pouco e até a preliminar de mérito e a Sua Excelência, entendendo o advogado querendo fazer o uso da tribuna, mas eu queria fazer esse avanço, talvez seja até desnecessário. Da competência, eu queria saltar competência e disponibilidade, porque já até narrei, a competência está aqui explícita, da preliminar ao mérito. Ainda que já julgadas as referidas contas pelo órgão competente, a Câmara Municipal de Viçosa, conforme a informação constante no item 4, poderia surgir eventual arguição de perda de objeto recursal, o que não seria estranho às regras recursais, embora em homenagem à verdade material, à adequação aos requisitos recursais no nosso microsistema legal e às informações novas trazidas com potencial poder de infirmar convencimentos de outrora, suplantamos essa situação a fim de assegurar-se o direito do ex-gestor quanto ao efetivo contraditório, analisando as alegações e documentos vertidos ao tribunal. Aí daí eu passo a análise do mérito. O advogado ele pode ficar à vontade para fazer sustentação ou não. Eu suplantei porque entendia que isso poderia... Então, na negativa, eu continuarei, senhor presidente. Do mérito. Atendidos os requisitos, com o intuito de esgotar os argumentos trazidos pela defesa, é necessário contrapor as alegações conforme segue. LDO de 2005. O recorrente alegou que, apesar da falta de organização encontrada no arquivo da Prefeitura, conforme demonstra as fotos de folhas 51 a 53, recentemente conseguiu, junto à gestão atual, a cópia da Lei Municipal, número 716, de 5 de julho de 2004, que era a LDO que estava sendo cobrada. Verificou-se que, na lei, estabeleceu diretrizes para o exercício financeiro de 2005
que o gestor não alcançou as metas da arrecadação das receitas, bem como as metas e prioridades da administração, conforme se demonstra de forma detalhada aqui no quadro posto. Da não efetivação da alteração e remanejamento de dotações orçamentárias previstas na LOA. O recorrente alegou a inexistência de qualquer conduta concreta que culminasse na alteração e remanejamento de dotações estabelecidas na LOA, muito embora existisse previsão normativa para tanto. Acrescentou ainda que o referido dispositivo for incluído na LOA por ato do gestor que o antecedeu. No entanto, o mandamento constitucional estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e questão de despesa, conforme o parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição Republicana de 88. De modo que, no nosso entender, não há que se falar em conduta concreta de remanejamento, mas tão somente sobre a proibição de matéria estranha à previsão de receitas e fixação de despesas na lei de meios, salvo as situações previstas naquela norma. No exercício subsequente, também houve autorização para remanejamento de dotações constantes na lei orçamentária 728 de 2005, sendo que, na oportunidade, a citada lei foi de autoria do gestor que nesses autos recorre. São os elementos dos autos que eu estou aqui trazendo, Excelência. Da receita realizada no exercício. O recorrente aludiu que o parecer prévio ofertado às contas de 2005 apontou que houve frustração na execução das receitas, representada por déficit de quase 2,5 milhões, explicando que a situação ocorreu em virtude de previsão de recebimento de recursos de convênio, principalmente federais, por se tratarem de transferências voluntárias, elas poderiam não acontecer. Acrescentando ainda que o déficit apontado seria menor se observado apenas as receitas correntes, que contam com arrecadação própria, transferências constitucionais e legais, na cifra de cerca de 260 mil, demonstrando, apesar do resultado negativo, nos termos do defendente, um bom planejamento e execução orçamentários em 2005, estando dentro de uma margem aceitável para a realidade da execução financeira e da estrutura fiscal do município à época. Tendo em vista que o conceito utilizado, margem aceitável, em nosso sentido, da forma como utilizada, diz mais aspectos subjetivos aqui do próprio gestor do que a análise da Corte, realizada sob documentação constante dos autos e, portanto, objetiva, que corroboram de um modo ou de outro a arrecadação deficitária. O resultado da arrecadação da receita, quer seja avaliado o resultado geral, quer seja o resultado das receitas correntes, é deficitário, demonstrando, sim, falha no planejamento quanto à previsão e a execução das receitas públicas. Aqui no item 18, atenção, minha assessoria, faltou a previsão e a execução das receitas públicas. Temos que acrescentar aqui a execução, conforme estipulam os preceitos contidos nos artigos 22, inciso 3º, alíneas 29 e 30 da Lei 43/20 de 64, combinado com o artigo 1º, parágrafo 1º, artigos 11 a 13 da Lei nº 101 de 2000, bem como do artigo 30, inciso 3º da Constituição de 88. Das conciliações bancárias apócrifas. A defesa admitiu que as conciliações bancárias enviadas junto à prestação de contas não estavam assinadas, mas ressaltou que o parecer prévio deixou de apontar qualquer tipo de prejuízo ou dano que se relacionasse à situação demonstrada. Nas suas palavras, já que se trata de anexo a documentos já devidamente assinados pelo ex-gestor e demais responsáveis, na oportunidade em que encaminhou devidamente subscritas as cópias das conciliações bancárias constantes do TC 4632 de 2006. A despeito do alegado pelo recorrente, as conciliações são instrumentos indispensáveis na conferência dos saldos em banco, na medida em que demonstram uma movimentação que não está expressa nos status bancários, como, por exemplo, a emissão de cheques que não foram compensados. De forma que, se não fosse levado em consideração as conciliações bancárias, por falta de valor probante, falta de assinatura, não se poderia ratificar as disponibilidades financeiras da municipalidade. Dos créditos a receber, é aqui uma questão que trata sobretudo da
portaria STN 447 de 2002, que criou uma rubrica inusitada, restos a receber, não prevista em qualquer legislação. E aqui também encaminhou o gestor, inclusive, em status bancários da contas de FPM e de ICMS da sua cota à parte, dos quais acusam recebimento em janeiro de 2006 das receitas contabilizadas em 2005, a título de fechamento de raciocínio. O relator ressaltou que não havia comprovação nos autos quanto aos valores contabilizados nem no seu potencial recebimento, mesmo após a manifestação da defesa do ex-prefeito, enfatizando que quaisquer contabilizações, créditos a receber e recebimentos devem ser feitos em substrato idôneo, documento comprobatório, e quando assim não acontece, resta mal ferido o preceito contido na linha E do item 212 das normas brasileiras de contabilidade T2.1 das formalidades da situação contábil, aprovada pela resolução do Conselho Federal número 563 de 83 e suas alterações. Além disso, sobre a utilização da tal portaria da STN, considerando a sistemática das receitas que não foram recebidas no exercício financeiro em questão e contabilizadas no resto a receber no ativo financeiro, essa técnica cria uma figura não conhecida nas regras de contabilidade pública, de modo que fere frontalmente o estabelecido nos artigos 34 e 35 primeiro da Lei Nacional Complementar 4320 de 64. Da dívida ativa, a defesa citou que a forma de utilização pelo relator para concluir sobre a renúncia de receita não estaria tipificada no dispositivo constante do parágrafo 1º do artigo 14 da LRF, haja vista que a lei de regência não prevê a comparação entre a receita prevista e arrecadada como um paradigma para tanto. Além disso, após novas buscas, o ex-gestor encaminhou documentos de arrecadação daquela época, 2005, que tratavam de tributos de exercícios anteriores inscritos em dívida ativa, valores estes que não haviam sido registrados sob o prisma contábil. O Pleno Tribunal de Contas, na decisão dos embargos 4064 de 2017, já assentou que o rol do dispositivo legal é exemplificativo, sendo a omissão da cobrança da dívida ativa considerada renúncia de receita. No entanto, nesta oportunidade, o ex-prefeito traz fatos novos, apresentando documentos de arrecadação no valor de aproximadamente, apesar da pouca materialidade, R$ 17.100, o que comprova uma só vez que houve recebimento dos valores inscritos em dívida ativa e que a prestação de contas não apresenta a realidade financeira e patrimonial, não representaria a realidade financeira e patrimonial da municipalidade. O salário educação, o recorrente apontou que as despesas efetuadas com recursos do salário educação no total de R$ 120 mil, 121 mil praticamente, ocorreram em janeiro e dezembro de 2005, com a aquisição de material de expediente, serviços de fotocópias e aquisição de 2 ônibus para o transporte escolar. As referidas despesas foram empenhadas nas dotações da Secretaria de Educação, conforme documentação encostada aos autos. As notas fiscais tais referentes às compras dos ônibus encaminhadas pelo ex-prefeito datam de dezembro de 2005, vez que as notas de empenho foram emitidas em dia 23 de dezembro de 2005. Desta forma, descumprindo, inclusive, a questão do empenhamento prévio do artigo 60 da Lei 43.064, incorrendo em tese também na proibição de ordenar ou efetuar despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes dispostas no inciso 5º do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. E aqui, mais uma vez, eu ressalto, excelências, a diferença existente em empenho, empenhamento e o instrumento que o representa, que são coisas diferenciadas. A não emissão da nota de empenho não quer dizer que não tenha ocorrido o empenhamento prévio. No descumprimento do limite constitucional com o ensino, a defesa indicou que devem fazer parte do cômputo da aplicação mínima de ensino os gastos de contribuição patronal sob o título de Fundef 60%, Fundef 40% e MDE 25%, que foram repassados intra-orçamentariamente ao Instituto de Previdência, de modo a observar a sistemática estabelecida nas portarias 471 de 2004
e MPS 916 de 2003, que cuidam da parte previdenciária, evidentemente. Ainda com relação ao cálculo, deve-se acrescentar na composição das receitas o valor da arrecadação da dívida ativa, conforme antes relatado, conforme no item 24, de forma que as receitas de impostos passem a representar a cifra de 8.109.000. Com as modificações efetuadas, destacam-se os valores que foram considerados no cálculo. Pela nova tabela que tem discriminado, excelência, houve aqui o gasto em ensino de 25,93% das manifestações trazidas pelo recorrente e que, em nosso entendimento anterior, não tinha atingido esse limite de 25%. O Manual de Elaboração dos Demonstrativos Fiscais é taxativo quanto à inclusão da contribuição patronal na apuração do limite mínimo de ensino VEPS. Aí cita aqui, permito ultrapassar aqui, e desnecessário. Conquanto constatou-se na prestação de contas despesas contabilizadas na unidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto no elemento de despesa 13, obrigações patronais no valor de 60.000, sem constar nota explicativa a que se refere tal despesa, desde que a municipalidade estava tratando as contribuições patronais como repasses intra-orçamentários, de modo que não resta claro se for efetivamente eliminada a dupla contagem prevista na portaria do Ministério da Previdência Social 916 de 2003. Diante dos documentos apresentados, não foi possível confirmar os repasses ao regime próprio sob o título de MDE 25%, relativos a abril e maio do exercício em questão, no valor de R$ 2.200, o que reduz o total geral de gasto de educação para a cifra de R$ 4.600.000, e que, após a dedução de R$ 2.500.000, os gastos líquidos do MDE resultariam em R$ 2.100.000, representando a aplicação de 25,90% da receita base. Desta forma, considerando o subestado documental rolado pelo ex-prefeito, constatou-se, de fato, cumprimento da exigência constitucional. Com relação ao descumprimento mínimo do valor em pagamento do magistério, o recorrente alegou que, conforme o entendimento no item anterior, também deve ser acrescentado o percentual da aplicação mínima, 60%, na remuneração funcional de magistério, educação básica, com efetivo exercício, a contribuição patronal, 60% RPPS, apresentando os valores considerados no cálculo. Sendo isso, agora, com o valor aqui comprovado e considerado nos cálculos, o município ou gestor cumpriu o limite mínimo em 60,28%. Assim, cumprindo também a regra constitucional. Do repasse do 10ª Câmara Municipal, aqui das informações aqui tidas, o recorrente apontou os valores transferidos ao Poder Legislativo a título do 10º em 2005, que montou em cerca de R$ 538.000. Encaminhou o anexo 2 da receita relativa a exercício 2004, de modo que, pela análise da documentação enviada pelo ex-prefeito, verificou-se o cumprimento da regra estabelecida no inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 29A da Carta Magna, conforme que a discriminação também em tabela. Publicação da transparência em sítio eletrônico. Quanto ao item, o ex-prefeito informou que mantinha as publicações exigidas na LRF relativas ao RGF no portal privado, sítio eletrônico www.portaldosmunicipios.com, no qual constam os relatórios do exercício financeiro de 2005, pesquisa realizada no dia 11 de outubro de 2017, de forma que sanaria a lacuna da informação suscitada no parecer prévio. Do inventário de bens móveis e imóveis, com relação ao tema, o prefeito alegara que deu os passos a iniciar na busca de uma melhoria na gestão patrimonial, porém os recursos materiais e humanos eram escassos e que o trabalho só fora dado início verdadeiramente em 2007 e 2008, quando foi efetuado um levantamento patrimonial inicial em todas as secretarias municipais, pois encaminhou o balanço de 2005 apenas a relação dos bens adquiridos no exercício. Encaminhou posteriormente, em sede de defesa, uma lista de bens da Secretaria Municipal de Saúde.
Também no item 36, a minha assessoria, secretaria por secretária, fazer alteração. 36, última linha. Exercício financeiro de 2008. O que não cumpriria a lacuna da informação, fato já enfrentado no item 28 do parecer prévio. Dos registros de provisões matemáticas, a defesa informou que o registro contábil foi efetuado para melhor demonstrar a realidade patrimonial do ente e ainda salientou que, apesar de entender ser correto o registro das provisões matemáticas, contabilmente esse entendimento ainda não estava sedimentado na contabilidade pública, pois não havia previsão de contas patrimoniais capazes de evidenciar a referida situação líquida patrimonial, o que forçou o cancelamento do referido registro no exercício subsequente, de forma que tal registro gerara o passivo descoberto acima do que realmente importou no exercício de 2005, fato demonstrado no item 33 do parecer prévio. O não envio do relatório do controle interno sobre o assunto recorrente responder em que peça previsão em vários dispositivos legais não havia qualquer tipo de regulamentação e exigência efetiva de implantação dos controles internos dos municípios, tampouco a regulamentação acerca das informações e do relatório necessário a serem emitidos pelo controle interno. Alegações que não se mostram consistentes, pois existe exigência do envio do relatório e parecer do dirigente do órgão de controle interno, pelo menos desde 94, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Inclusive, havia previsão da atuação do controle interno na Lei Orgânica do município de Viçosa no ano de 91, conforme foi evidenciado nos itens 50 a 55 do parecer prévio. Excelências, do voto. Diante do exposto, o Pleno da Cortes, no uso de suas atribuições, eu trago o meu voto para que o Pleno decida e delibere. Conhecer do recurso de revisão, interposto como recurso de consideração. Eu acho que isso aqui está invertido. Eu queria que me verificasse a questão do recurso de revisão interposto como recurso de reconsideração. Eu acho que é ao contrário. Mas verifiquem aqui no item 391. Exatamente isso, porque ele entrou com reconsideração, no entanto, como ele trouxe fatos novos, a gente recebeu o recurso como revisão. Tá. Reconhecido o recurso de revisão interposto como recurso, e aí também corrigir, Ismael. Gentileza, recurso na linha do item 39.1, que está errada a palavra. Recebi como revisão o recurso adentrado como reconsideração, com previsão no 55 e 63 de nossa lei orgânica, apresentado pelo então prefeito no exercício financeiro de 2005. Prover, em parte, as alegações do ex-prefeito, em especial as que formaram convicção do relator para emitir o parecer prévio pela reprovação e rejeição das contas, alterando os seguintes pontos do parecer prévio emitido nos autos do TC 4632 de 2006, em 7 de março de 2017. Do descumprimento do limite constitucional de ensino para o cumprimento do percentual de 25,90%. Do descumprimento do mínimo de 60% dos funcionários do magistério para o cumprimento do pagamento dos referidos profissionais no percentual de 60,28. E da não comprovação da utilização dos recursos do salário da educação para a comprovação da utilização dos recursos do salário da educação, destacando a ressalva quanto à eventual ilegalidade da execução da despesa, fatos que alterariam o opinativo do Tribunal de reprovação/rejeição para aprovação com ressalvas. Prover também, embora não tenham sido decisivos para juízo de reprovação das contas, as situações referentes ao envio da LDO, ressalvando o eventual não cumprimento das metas, o envio das concessões bancárias devidamente assinadas, a cobrança da dívida, a comprovação do repasse do ODS na Câmara Municipal e da publicação em sítio eletrônico